como a gente fala não. A primeira recomendação que eu dou é de forma educada, né? Assim, né? Sejamos educados e clara, né? Assim, com clareza, objetividade e educação. Não obrigada, não por conta disso. Nem sempre o contexto vai exigir uma explicação das suas razões, mas quando exigir, tá tudo bem você compartilhar com o outro, né? Nós que trabalhamos aqui com treinamento e desenvolvimento, a gente trabalha num determinado nível aí de apoio à mudança comportamental, apoio à mudança de modelo mental que vai impulsionar o comportamento, né? Mas em Uhum. alguns casos, acho importante compartilhar aqui, até sendo muito fiel à minha profissão, em alguns casos, né, uma mudança pode causar um ferimento muito grande, porque tem questões sociais envolvidas, né, sociais e culturais envolvidas na nossa formação como ser humano. Então, na nossa sociedade, a gente, vocês falaram aí, jeitinho brasileiro, né? A gente não é treinado, a gente não é ensinado, né, a dizer não. E aí entra uma série de outras questões, né? Aqui nós estamos em três mulheres e um homem conversando nesse nosso bate-papo aqui, né? Historicamente, nós mulheres, então, não podia não era nem estimulado a pensar. E hoje a gente está falando aqui de reflexões, né, de autoconhecimento. A gente não tinha esse estímulo, né, historicamente. Então, tem algumas razões que podem trazer um ferimento aí mais profundo. Então, em alguns casos, assim, vale a pena um autoconhecimento mais profundo, até com o auxílio de outros profissionais, né, para entender, assim, por que fere. Por exemplo, quando você fala assim, eu acho que eu choro, o que acontece, né? A maioria de nós é dotado aí de empatia. Então eu não quero, Karina, te ver chorar. Aí é difícil para mim dizer Aí não para você, porque vai te ferir. E aí, sabendo que vai te ferir e tendo empatia, eu já sinto a dor que eu posso te causar antes, né? E o local aí no nosso cérebro que a gente sente a dor social é o mesmo da dor física, então dói de verdade. Então passa por valores, passa por crenças, né? Passa por um nível mental muito profundo, o que vai impulsionar o nosso comportamento, porque dizer não ou dizer sim é se comportar, né? Então, assim, o como, de forma bem clara, é com educação e clareza. Agora, o como você vai tratar isso dentro de você, para você conseguir dizer esse não, né? E como você vai tratar aí de ajudar o outro a não sofrer, aí é um outro processo, né? Que com autoconhecimento a gente consegue também amparar esse processo aí do dizer não. Olha que Muito coisa bom. louca, né, Ari? Às vezes a gente fica com medo, até eu vou dizer que sim, para de repente não ferir aquela outra pessoa, né? Mas, pô, se esse teu sim a longo prazo, né, ele pode ferir muito mais depois, né? É o típico, de repente, poxa, eu vou dizer que, ai, talvez eu vá, mas aquela pessoa ficou contando com você e você nunca apareceu no evento para ajudá-la, né? Então, eu sinto que às vezes a gente vai empurrando com a barriga, um não que a gente poderia ter falado desde antes, né? Então, eu acho que até esse pensamento, né, de machucar, se a gente for numa perspectiva, né, a gente vai ver, poxa, mas será que ajuda mesmo dizer que sim para essa pessoa agora ou não, né? Então, é esse ir mais além daquele momento atual, né? A intenção é boa, né? Se a gente for olhar. A intenção ela é ótima, né? Eu não quero machucar, eu não quero ferir, eu não quero que a pessoa fique chateada comigo. Mas qual é o resultado que a gente tem, né? O que você está dizendo? Qual é o impacto que a gente vai Perfeito. tirar num curto, no médio, que a gente vai alcançar num curto, no médio ou no longo prazo, né? Muitas vezes até uma quebra de confiança. Né? Você faz para não machucar, não fala, não oficializa, a pessoa fica esperando aquilo e de repente ela fala, pô, ela falou que ia me falar, falou que ia trazer uma resposta, não trouxe uma resposta e, poxa, né, como que eu vou confiar? Então, eu acho que quando a gente para analisar esse impacto, né, que pode gerar a longo prazo, pelo menos para mim, fala, nossa, eu acho que eu deveria levar mais a sério, né, os meus sims e os meus nãos e desassociar, né, talvez, mas aí eu acho que é muito o que a Ari trouxe foi muito bem colocado, Ari, que é a gente olhar todo um contexto também, porque senão a gente acaba pegando muito pesado, né, com a gente, mas entender que tem um contexto social, um contexto histórico, um contexto familiar, né, um contexto da estrutura. Quando eu vejo, por exemplo, o nosso formato educacional, né, ele não nos ensina a questionar muito, né, muito pelo Não. contrário, eu lembro de ter medo, gente, eu tinha medo de perguntar
porque, né, burra, não sabe, nossa, né, quase uma humilhação você Não prestou perguntar, atenção, né? não prestou atenção, Julgamento né, do outro. exato, ou vai questionar o professor, né, tá sendo afrontoso, então, eu acho que todas essas experiências, de fato, né, elas nos moldam, então, a gente pode ter passos práticos, mas a gente também precisa olhar para a nossa própria história, né? E aí eu vejo um conselho se repetindo, né? Um conselho que a Cacá deu no último podcast foi faça terapia. Eu tô sentindo que esse conselho ele volta, né, gente? Terapia ajudaria também nesse processo de autoconhecimento, né? Tô pensando aqui. Sem dúvida ajudaria sim, cara. Não é imprescindível, né? Às vezes um treinamento, uma análise, um processo de coaching, uma reflexão e com protagonismo já pode ser suficiente, né? Mas sem dúvida mal não faria, digamos assim.